Muito bem, paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, com muita alegria que estou compartilhando esse vídeo nessa noite para saudar a paz do Senhor Jesus Cristo aos meus amados e queridos irmãos. Ter vocês aqui no meu canal, para mim é sempre uma alegria, e a alegria ainda maior é estar compartilhando a mensagem aqui com todos vocês, a mensagem da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo, nós vamos estar começando pelo versículo 2, que diz: pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meus amados queridos irmãos. Esse é o texto que eu acabei de ler, esse texto aqui. E o que na verdade eu entendi com esses versículos que eu acabei de ler aqui, o que eu entendi, o que eu compreendi com esses versículos aqui. Aqui se fala sobre tribulações, nós, das partes aqui desse capítulo e versículo, texto melhor, E o que diz aqui sobre esse texto? Esse texto aqui também nos ensina sobre, se nós for se gloriar em alguma coisa, que nós se gloriamos na esperança da glória de Deus, que nós fosse gloriar em alguma coisa. Então, aqui nós já entendemos, se nós for buscar alguma glória, que nós buscamos a glória de Deus, porque, meus amados queridos irmãos, existe a glória desse mundo, e muitos vem buscando essa glória dia por dia, Só que se nós, como diz o apóstolo Paulo, se nós fosse gloriar, que nós se gloriamos, na esperança da glória de Deus, que nós se gloriamos naquilo que glorifica a Deus. Porque eu quero também já trazer aqui o que o apóstolo Paulo também está dizendo sobre tribulação. Sei que ninguém quer passar por tribulações, por luta, por dificuldade, por apertos, mas a Bíblia fala que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência. Se você não enfrentar um vale, como você pode ensinar alguém sobre o vale? Se você não passar pelo deserto, como você pode ensinar os caminhos de vencer o deserto, ou de sair dele? Então hoje eu vejo que muitas pessoas
fala de coisa que nunca viveu, fala de coisa que nunca teve experiência, né? Nunca viveu. Tem pessoa que fala assim que a pessoa tem que ser forte quando estiver passando necessidade, mas nunca passou. Que a pessoa tem que ser forte quando estiver enfrentando um problema no casamento, mas nunca enfrentou um problema no casamento e talvez nunca se casou e não é pessoa casada. Às vezes fala que a pessoa tem que ser forte para enfrentar os problemas de casa, mas nunca teve uma família assim, né? Como uma família mesmo, como nós sabemos, né? O casal com seus filhos nunca teve e passa, né? Como fala, as coisas como tivesse aquela experiência, como vivesse aquela experiência, mas nunca passou, viveu uma prova, nunca passou pelo deserto. Tudo para a pessoa foi fácil. Então só quem vive a luta, né, as provas, a dificuldade, o deserto, o vale, que pode ensinar sobre essas coisas, porque tem experiência para isso. Como pode um casal ouvir um conselho de uma pessoa que é solteira e nunca teve experiência a respeito de casamento? Ah, mas ele tem a sabedoria de Deus. Sim, mas ele nunca teve a experiência. Talvez ele não vai saber como lidar com o problema que o casal está passando. Então aqui eu trago essa mensagem aqui porque Paulo, o apóstolo Paulo, que viveu várias batalhas espirituais na vida dele, né, várias perseguições no ministério dele, ele passa experiência sobre a tribulação. Foi uma pessoa que mais passou por tribulações, tirando o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que viveu seu ministério em tribulações, em provas, em deserto, em vales, né? Mas é uma pessoa que aqui nos ensina sobre experiência, que a experiência nos gera, a experiência produz paciência, produz experiência, e a experiência esperança. Quando você já tem experiência, qualquer batalha que vem para você, isso já gera aqui para você esperança, porque você já sabe como sair, como vencer, como lidar com aquele problema. Então o apóstolo Paulo aqui nos ensina sobre paciência na tribulação, e nos ensina aqui que através da paciência nós vamos ter experiência, e da experiência nós vamos ter esperança. Mas eu quero dizer para você, a sua esperança está em quê? Aonde você está colocando a sua experiência? Na verdade, a sua esperança. Onde você está colocando a sua esperança? Aí diz aqui: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, tá vendo? O Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus amados, queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz sobre a esperança que não traz confusão. O que é confusão? É confundir. Confundir. Você não confunde o que você já sabe. E ele fala aqui: porquanto o amor de Deus está derramado sobre o nosso coração pelo Espírito Santo. Deus derramou o seu Espírito, né, o seu amor através do seu Espírito Santo. Então essa é a mensagem da noite, meus irmãos. Não pare, permaneça firme. Creio que você vai vencer. Você pode dizer, mas está difícil, mas você vai vencer. E você vai ter experiência nisso que você está passando, está vivendo. Você não está só. Deus abençoe. Fica com Deus.
Tenha uma boa noite.